Nos episódios anteriores, sabemos que o planeta Terra está dissipando seu calor interno com o tempo geológico através de atividades geológicas, como terremotos e vulcanismo. Afinal, como o planeta Terra dissipa seu calor interno? Para responder essa pergunta, vamos iniciar nossa análise a partir do compartimento mais interno do planeta Terra, representado pelo núcleo interno, composto de uma liga de ferro e níquel sólido que dissipa seu calor interno a partir do centro da Terra a 6.371 km de profundidade por meio da condução, ou seja, um mecanismo de dissipação de calor onde a energia térmica é transferida de partícula a partícula. Essa energia é transmitida até a interface entre o núcleo interno e o núcleo externo, representada pela descontinuidade de Lehmann. A seguir, o núcleo externo, representado por elementos metálicos como ferro e níquel e outros elementos em estado líquido, dissipa seu calor interno através da convecção, ou seja, mecanismo de transferência de calor em um meio fluido devido à diferença de temperatura entre regiões distintas. Na interface com o núcleo externo, a temperatura é maior e na interface com o manto, a temperatura é menor. Essa diferença de temperatura entre o meio faz com que o calor seja dissipado através de correntes convectivas até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. Esse movimento de forma de espirais de fluido condutor, movido através da força de Coriolis, cria um geodínamo que gera e mantém o campo magnético terrestre e forma a magnetosfera que nos protege das radiações ionizantes advindas do Sol. O núcleo externo dissipa esse calor interno para movimentar a fronteira manto-núcleo representada pela descontinuidade Weishart-Gutenberg, onde a dissipação de calor nesse limite ocorre por condução, devido à impossibilidade de mistura entre o manto silicático e o núcleo metálico. Ou seja, o núcleo metálico e o manto silicático são compartimentos immiscíveis. Esse calor dissipado na fronteira entre o manto e núcleo movimenta o manto terrestre através de células de convecção. Vale destacar que o manto se comporta como um sólido durante o intervalo de tempo de passagem das ondas sísmicas e como um fluido em escala de tempo geológico da ordem de bilhões de anos. E movimenta todo o conjunto que representa o maior reservatório terrestre, compreendendo 82% do volume total. Esse calor é dissipado para a fronteira entre o manto e a crosta, representada pela descontinuidade de Monroe, onde a energia é dissipada novamente por condução, movimentando o sistema de placas tectônicas e dissipando o seu calor interno totalmente para o meio externo por irradiação, ou seja, um mecanismo de transferência de calor que ocorre em meios gasosos através da emissão de ondas eletromagnéticas. A divisão geológica, mecânica, física do interior da Terra, em geral, não coincide com as zonas composicionais. Existe uma diferença clara entre a estrutura interna química, ou seja, composicional do planeta, e a estrutura interna física, ou seja, geológica, mecânica do planeta Terra. Quais diferenças são essas? As zonas composicionais foram resultado da diferenciação química da Terra ao longo do tempo geológico. Ou seja, temos como a zona mais externa do planeta Terra a crosta terrestre, que apresenta como elementos abundantes oxigênio, silício, alumínio, ferro e magnésio. Representa uma pequena parcela do volume do planeta Terra, aproximadamente 1,55%. É subdividida na crosta continental, ela é mais espessa, com valores variando de 20 a 70 km. É subdividido na crosta continental superior, de composição siálica, que advém de silício e alumínio, composição semelhante a uma rocha conhecida como granito, de densidade de 2,75 gramas por centímetro cúbico, cujo limite que separa da unidade inferior é representado por uma descontinuidade
identificada somente na crosta continental, como a descontinuidade de Conrad. Abaixo desse limite tem-se a crosta continental inferior de composição cimática, que advém de silício e minerais máficos, contém ferro e magnésio, de composição similar a um basalto de densidade de 2,9 gramas por centímetro cúbico. E a crosta oceânica ela é cimática, apresentando entre 5 e 10 km de espessura, e tem como composição média uma rocha conhecida como basalto, que tem densidade de 2,9 gramas por centímetro cúbico. Vale destacar que a crosta oceânica é mais densa do que a crosta continental, e ela é reciclada pelo manto através do processo de subducção, pois, à medida que ela se afasta das zonas de dorsais mesoceânicas, ela se torna mais fria e mais densa e, consequentemente, gravitacionalmente estável, ocasionando a sua reciclagem para o manto. Abaixo da crosta terrestre, ocorre uma forte descontinuidade sísmica, conhecida como descontinuidade Mohorovičić ou Morro, que separa a crosta do manto, que corresponde ao maior reservatório terrestre, aproximadamente 82% do volume do planeta Terra, e densidades variando de 3,3 próximo à interface com a crosta a 5,7 próximo com a interface com o núcleo terrestre. Apresenta como elementos mais abundantes silício, oxigênio, magnésio e ferro. Sua composição média é representada por uma rocha conhecida como peridotito, ou seja, uma rocha rica em olivina e piroxênios. É subdividida através do limite de 670 km em manto superior e manto inferior. A diferença principal entre o manto superior e o manto inferior é que as estruturas mineralógicas do manto inferior são mais compactas e densas, e o manto inferior é mais rico em ferro pela diferenciação através do tempo geológico. O limite que separa o manto do núcleo é representado por uma terceira descontinuidade, conhecida como descontinuidade Wichet-Gutenberg, a 2.883 km de profundidade. Essa descontinuidade separa o manto do núcleo terrestre. O núcleo apresenta densidades variáveis de 9,7 gramas por centímetro cúbico na interface com o manto, até 13 gramas por centímetro cúbico no centro da Terra, a 6.371 km de profundidade. Possui como elementos mais abundantes ferro e níquel, e ela é conhecida composicionalmente como NIF devido à presença desses dois elementos, e corresponde a 16% do volume da Terra. Portanto, crosta, que se divide em crosta continental e crosta oceânica, manto e núcleo, corresponde às zonas composicionais associadas à estrutura interna química da Terra. Já as zonas reológicas ou físicas do planeta é o resultado de suas resistências à compressão e cisalhamento que altera a velocidade das ondas sísmicas em profundidade. Desse modo, o planeta Terra apresenta como zonas reológicas a litosfera, cujo limite inferior é de 70 a 100 km de profundidade. É a zona externa rígida, que compreende a crosta terrestre e uma parte do manto superior, conhecida como manto litosférico. Abaixo da litosfera, temos uma segunda camada reológica, conhecida como astenosfera. Nela ocorre um aumento gradual da temperatura em profundidade, de modo que essa geoterma alcança a temperatura de fusão de alguns minerais do peridotito, caracterizando uma condição de fusão parcial, suficiente para modificar a resistência desse material ao cisalhamento, apresentando um comportamento plástico e dúctil, que proporciona toda a movimentação da parte rígida superior das placas litosféricas. Abaixo da astenosfera, as rochas apresentam um estado rígido, caracterizando a mesosfera. É uma camada entre a astenosfera e o núcleo terrestre, caracterizado pela endosfera, que é a camada mais interna do planeta Terra, que compreende o núcleo externo, elementos metálicos como ferro e níquel em estado líquido, junto com outros elementos químicos como enxofre, carbono, oxigênio, silício, etc. Abaixo do núcleo externo temos uma descontinuidade, conhecida como descontinuidade de Lehmann, a 5.150 km de profundidade, que limita o núcleo externo do núcleo interno,
que é uma liga de ferro e níquel, sólido e rígido.